Bem-vindos de volta à JNS TV. Esta semana vamos falar sobre algo que já está sendo discutido há muito tempo: cortar a ajuda dos Estados Unidos a Israel. É isso mesmo, você ouviu corretamente. O primeiro-ministro Netanyahu anunciou no programa 60 Minutes no domingo que Israel planeja reduzir a dependência dos Estados Unidos nos próximos 10 anos e se tornará totalmente independente. O pacote de ajuda para Israel limita muito a capacidade do país de vender ou compartilhar tecnologia com outras nações. Também impede que Israel venda armas para países que os Estados Unidos não aprovam especificamente, mas Israel é líder mundial em tecnologia e defesa, com um PIB de 700 bilhões de dólares. Não precisa do pacote de ajuda. Então, enquanto os antissemitas reclamam da ajuda dos Estados Unidos a Israel, na verdade é o primeiro-ministro israelense que eles tanto odeiam que concorda com eles. Mas essa não é a única reação impulsiva e mal pensada ao Netanyahu que temos visto ultimamente. Muitos críticos atacaram o Bibi por alertar sobre o Irã conseguir armas nucleares durante anos, e ainda assim, isso não aconteceu. Como se isso provasse alguma coisa. Bem, eu quero te contar uma história. Nesta semana, tive o desprazer de ler um dos artigos mais idiotas que já vi recentemente. E, sinceramente, isso resume bem a falta de pensamento crítico no Ocidente atualmente. Era um artigo de opinião de um judeu americano, aparentemente influenciado pelo marxismo, encenando o discurso de "o acampamento de verão judaico mentiu para mim", o que, tudo bem, tanto faz. Muitos na internet culpam seus monitores por crises de identidade política na vida adulta. Mas escondido debaixo desse colapso ideológico estava um dos argumentos mais desonestos que as pessoas continuam repetindo com absoluta confiança, apesar de claramente não fazerem ideia do que estão falando. Que Netanyahu e Israel vêm dizendo há décadas que o Irã está há meses de conseguir uma arma nuclear, e ainda assim o Irã não tem uma. Portanto, Netanyahu e Israel devem estar mentindo. As pessoas falam isso como se fosse alguma lacrada devastadora ou se tivessem desmascarado Israel mentindo. Mas pensem como essa lógica é incrivelmente estúpida se você pensar nela por mais de 5 segundos. O regime islâmico não conseguiu uma bomba nuclear porque as pessoas continuaram barrando o regime. Essa é a parte que esses gênios sempre convenientemente deixam de fora. É como zombar dos bombeiros porque o prédio sobre o qual eles te alertaram nunca pegou fogo, ignorando deliberadamente o fato de que eles passaram 20 anos apagando os focos de incêndio. Não é o argumento que você pensa que é. E mesmo assim, pessoas como Tucker Carlson ou Cenk Uygur continuam repetindo isso como se provasse alguma coisa. Isso só mostra que eles têm a mente deteriorada e não entendem o que foi feito para atrasar o regime na busca pela bomba. Mas nada disso é surpreendente quando você ouve as falas quase cômicas de Tucker Carlson e Grant McGruber Megyn Kelly esta semana sobre como Israel será forçado a usar uma arma nuclear se a ajuda a Israel for cortada. Dá uma olhada. Israel não conseguiria sustentar um bloqueio ou se defender por 24 horas sem o apoio militar dos Estados Unidos de 1,5 trilhão de dólares e sem a garantia de defesa de longa data que temos com Israel. Se isso acabasse, Israel teria duas opções: ou seria eliminado ou usaria armas nucleares. Sem o apoio do governo dos Estados Unidos, Israel estaria nessa situação. Então não acredite em quem diz que Israel fará isso ou aquilo. Israel não tem capacidade de se defender, ponto final. E qualquer pessoa que trabalhe no Pentágono e que fale com você honestamente em off vai te explicar isso em grande detalhe. Israel não teria feito nada disso. Não estaria em uma guerra de 6, 8 ou 10 frentes, ou seja lá qual for o tipo de guerra de várias frentes que eles estão travando agora. Isso só foi possível com apoio militar e financeiro dos Estados Unidos, soldados americanos morrendo em nome de Israel e dinheiro dos contribuintes bancando tudo. Esse é o ponto. Me desculpe. O quê? Tem tantas suposições erradas para desconstruir aqui, tudo em menos de 1 minuto. Primeiro de tudo, Israel nunca ameaçou apagar outro país do mapa. Israel não é o regime que enforca pessoas em guindastes. Eles não são o regime que coloniza metade do Oriente Médio com exércitos terroristas por procuração. Não é o regime que financia o Hezbollah, Hamas, Houthis, milícias xiitas no Iraque, Jihad Islâmica Palestina e outras células terroristas no exterior. Quem faz isso é a República Islâmica do Irã. É o regime islâmico que é a ditadura revolucionária expansionista, que abertamente clama por genocídio, executa em massa seu próprio povo e financia grupos terroristas por toda a região. E mesmo assim, de alguma forma, o país que todos deveriam temer é Israel.
Agora, enquanto algumas pessoas são apenas ignorantes, eu acredito que Tucker e Meghan sabem melhor do que isso, mesmo que não conheçam esse assunto em particular. Mas eles também entendem perfeitamente bem que o que mais gera cliques e engajamento hoje em dia é o alarmismo anti-Israel, ou na verdade anti-judeu. E essa é a única prioridade deles, porque eles veem públicos muçulmanos desinformados e conspiratórios como um potencial financeiro inexplorado. Então não é só que Tucker e Meghan estão errados, é que eles estão ativamente espalhando desinformação enquanto enganam o próprio público. Por exemplo, quando você percebe o quanto de esforço realmente foi feito para sabotar o programa nuclear do Irã durante todo aquele tempo em que Israel estava dando o alerta, você vai começar a perceber como o mesmo padrão se repete com muitas dessas outras acusações feitas tanto contra Netanyahu quanto contra Israel. Parte da comunidade internacional também esteve envolvida, pois passou décadas atrasando as ambições nucleares da República Islâmica. No início dos anos 2000, inspetores da AIEA revelaram atividades secretas de enriquecimento em Natanz e impuseram sanções, como restrições bancárias, de exportação e tecnológicas. As redes de aquisição foram alvo e as operações secretas começaram a se intensificar. Em 2010, o ataque cibernético Stuxnet, atribuído a Israel, destruiu cerca de 1.000 centrífugas em Natanz. E nesse mesmo período, cientistas nucleares iranianos foram assassinados um após o outro. Massoud Ali Mohammadi, Majid Shahriari, Dariush Rezani Nijad, Mustafa Ahmed Roshan, a lista continua. Então as instalações de centrífugas começaram a explodir. Em 2020, uma explosão destruiu a instalação de montagem de centrífugas avançadas em Natanz, causando grandes danos. No mesmo ano, Mohsen Fakhrizadeh, amplamente considerado o arquiteto do programa nuclear militar, foi assassinado nos arredores de Teherã. E quem pode esquecer a operação épica do Mossad em 2018, quando eles se infiltraram em Teherã e roubaram o arquivo nuclear secreto do regime? Dezenas de milhares de arquivos confidenciais, provando que o regime mentiu durante anos sobre as dimensões militares de suas ambições nucleares. Então, depois de anos de sabotagem, atrasando repetidamente o programa nuclear por meses, se não anos, depois, agentes israelenses entraram em um estado inimigo, penetraram em um armazém secreto, roubaram meia tonelada de material nuclear confidencial e a levaram para fora clandestinamente. Antes mesmo dos iranianos perceberem o que aconteceu, as pessoas na internet ainda ficam lá dizendo: bem, se o Irã fosse uma ameaça tão grande, eles já não teriam a bomba? Viu, Netanyahu mentiu para nós. Sim, o regime não tem uma bomba hoje porque Israel continuou impedindo eles. E esse é exatamente o ponto. Mesmo assim, depois de tudo isso, ainda tem pessoas como Tucker e Meghan falando sobre Israel como se fosse um parasita indefeso, sobrevivendo da generosidade americana, o que nos leva de volta à fantasia online mais ampla de que Israel só existe hoje por causa da ajuda americana, ou, como Tucker disse, que Israel não conseguiria se defender sem os Estados Unidos. De novo, só alguém que não sabe absolutamente nada sobre a relação entre os Estados Unidos e Israel poderia dizer algo tão estúpido. Ou alguém que é um mentiroso completo, como Tucker Carlson. Israel não conseguiria manter um bloqueio ou se defender por 24 horas sem o respaldo das Forças Armadas dos Estados Unidos de US$ 1,5 trilhão. O apoio militar dos Estados Unidos sustenta isso e faz cumprir a garantia de defesa de longa data que temos com Israel. Isso é algo que Tucker inventou na cabeça dele. Primeiro, não são US$ 1,5 trilhão. O atual acordo de ajuda é de aproximadamente 3,8 bilhões de dólares por ano, o que pode parecer muito, até você perceber que o orçamento federal dos Estados Unidos chega perto de 7 trilhões de dólares. Isso significa que é cerca de 0,05% do orçamento federal americano, e aqui está a parte que eles nunca te contam. A maior parte desse dinheiro retorna à economia americana pela compra de equipamentos de defesa. Israel é obrigado a comprar apenas de fabricantes de armas americanos, de fábricas, cadeias de suprimentos e trabalhadores dos Estados Unidos. Cerca de 70 mil empregos americanos são criados ou mantidos por essa parceria a cada ano. Portanto, os Estados Unidos não enviam dinheiro a Israel apenas para nossa sobrevivência. O governo dos Estados Unidos subsidia sua indústria de defesa, fortalece um aliado estratégico e ainda recebe mais do que investe. Vamos voltar um pouco. A ajuda dos Estados Unidos para Israel só começou de verdade depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Por quê? Não porque Israel precisava, mas porque os Estados Unidos viram isso como uma oportunidade corretamente de ter mais uma frente contra a URSS durante a Guerra Fria.
A ajuda militar aumentou muito depois da Guerra do Yom Kippur, em 1973, e cresceu a partir daí sob vários memorandos de entendimento que tanto limitam as escolhas de Israel em relação a trabalhar com outros países, quanto beneficiam enormemente os Estados Unidos. Até hoje, os Estados Unidos ganham enormemente com essa relação. A inteligência israelense ajudou várias vezes a evitar grandes atentados terroristas em países ocidentais, principalmente nos Estados Unidos, como ataques à aviação, ações do ISIS, células e redes terroristas iranianas e ataques a americanos e europeus no exterior. Não é exagero dizer que há milhares de americanos vivos hoje que não estariam se não fosse pelo compartilhamento de inteligência de Israel com os Estados Unidos. É por isso que ex-altos funcionários da inteligência dos Estados Unidos descreveram repetidamente a inteligência israelense como singularmente valiosa, avaliada em bilhões de dólares, porque Israel opera profundamente dentro de redes hostis que as agências ocidentais têm dificuldade em penetrar. Então, quando esses tolos como Tucker Carlson gritam online, cortem a ajuda a Israel, sinceramente tudo bem. Sem compartilhamento de inteligência, cooperação regional antiterrorismo, compartilhamento de inovações no campo de batalha, coordenação de defesa antimísseis ou restrições a exportações de armas israelenses. Segundo a política atual de Washington, ao contrário do que muitos pensam, Israel não é um projeto dependente dos Estados Unidos. Nós somos uma nação soberana e ficaríamos muito bem sem os Estados Unidos. Os Estados Unidos, no entanto, seriam infinitamente mais vulneráveis sem Israel. Esse mito espalhado por Tucker, de que Israel depende dos Estados Unidos para se defender, está totalmente desconectado da realidade militar. Vencemos uma guerra em 1948 em várias frentes, sem a ajuda dos Estados Unidos após nossa independência. E se rompermos com os Estados Unidos, poxa, talvez a gente realmente possa voltar a vencer guerras também. Sabe, sem um presidente declarando cessar fogo quando nada realmente mudou no terreno. Então sim, Tucker, acabar com a ajuda dos Estados Unidos a Israel é algo que muitos israelenses realmente querem. Ao contrário da sua análise, se é que pode ser chamada assim, não precisamos dessa ajuda para seguir nos defendendo. Não precisamos que Washington influencie sempre as decisões de política e defesa de Israel. O principal benefício é que ambos os países se tornam mais eficientes e seguros ao trabalharem juntos. Mas se o público americano quiser seguir o caminho dos islamistas, como aconselha Tucker Carlson, Ahan Wassahlan. Boa sorte, América! Agora, falando dos viciados em indignação online fingindo que deveriam chegar perto do poder político, vamos comentar sobre o candidato ao Congresso Dan Bilzerian. Uma história tão insana que quase parece um experimento nas redes sociais para ver até onde a civilização pode degenerar antes que as pessoas finalmente digam talvez devêssemos parar de colocar psicopatas da internet na política. Aqui está esse cara que ficou famoso por drogas, armas, jogos de azar, misoginia e acusações de violência, agindo como um universitário drogado com dinheiro ilimitado e supostamente pagando garotas de programa para fingirem que gostam dele. Um sujeito que fez carreira na cultura dos podcasts de machão, junto de figuras como Andrew Tate, e agora ele quer concorrer ao Congresso contra Randy Fine na Flórida. Desculpa, mas essa parte da era da internet sinceramente buga minha cabeça. Hoje em dia, pessoas podem fazer carreira como degeneradas online e um belo dia acordam e decidem. Sabe de uma coisa? Eu provavelmente deveria ajudar a administrar o governo dos Estados Unidos, mas o mais louco é que Dan Bilzerian não é só mais um influenciador idiota genérico. Ele é um dos antissemitas mais vis e explícitos da internet. Esse é um cara que ameaça abertamente matar israelenses, que repete discursos neonazistas, que passou anos obcecado por judeus e que agora, aparentemente, tem algum fetiche ideológico estranho pelo Islã. Sinceramente, tudo isso é como assistir alguém tendo um colapso mental em público em tempo real. O que mais me chamou a atenção essa semana foi que até outros neonazistas estão demonstrando preocupação com Dan Bilzerian. Nick Fuentes, o pequeno neonazista preconceituoso famoso por polêmicas na internet, agora está aqui, afirmando que o próprio Dan Bilzerian o chamou de lado, fez ele esconder o celular, levou ele para uma sala separada e começou a falar sobre assassinar ministros israelenses e figuras judaicas proeminentes. Depois, supostamente, ele tentou recrutá-lo para visitar o Catar. Agora, obviamente, devemos considerar a fonte aqui. Estamos falando de Nick Fuentes. Em menos de um dia, outro antissemita, Lucas Gage, afirmou que passou pela mesma situação, mas em outro contexto. Mesmo enredo, telefone oculto, sala privada, fixação por violência e Israel. Veja o que Lucas disse. E quando vi o post do Nick, não acreditei. Ele disse:
Quando conheci Dan na casa dele, tivemos que deixar os celulares em outro cômodo. Depois ele perguntou o quão difícil seria, não posso dizer a palavra no YouTube, ministros do governo israelense. Depois me convidou para Dubai e Catar, convite que recusei enquanto ele ia lá virar santo instantaneamente. Nick, juro por Deus e pela vida dos meus 2 filhos lindos. Ele fez a mesma coisa comigo. Então nós subimos lá. Ele disse algo sobre Ben Chubby. Ele falou, você conhece aquele Ben Shapiro, né? O que você acha dele? Eu fico pensando se ele não planejou nada. É isso que estou dizendo. Pode ter sido só papo furado de vestiário. Tipo, mano, a gente tem que pegar esse cara. Sabe o que quero dizer? Foi isso que eu pensei. E eu falei, bom, isso não vai fazer diferença. Sabe, eles só vão colocar outra pessoa. Algo assim. Mas aí, quando o Nick falou isso, eu fiquei tipo, ok, isso é estranho. Agora, além disso, há também uma terceira pessoa que, na verdade, não apoia nem o Nick nem o Lucas, que confirmou que o Fuentes realmente descreveu esse mesmo incidente em particular para ele na época em que aconteceu. Agora, várias pessoas descrevem o mesmo comportamento perturbado. Em algum momento, precisamos parar de fingir que isso é só papo provocador de internet. Porque se existe alguém que fala abertamente sobre assassinar figuras políticas, que fantasia abertamente sobre matar israelenses, talvez, só talvez, essa pessoa não devesse estar nem perto de um cargo público. Pode me chamar de louca. Enfim, a parte mais louca de tudo isso é ver o mesmo grupo online America First, de repente, desenvolver esse fetiche estranho por estéticas islamistas, algo que está intimamente ligado a esse movimento desde o começo. Agora, Dan está por aí postando fotos dele mesmo lendo o Alcorão, usando kefias no Catar e falando sobre como o Islã é moralmente correto, chegando a dizer que gosta dos muçulmanos porque eles têm uma irmandade sincera e altruísta. Engraçado vindo de alguém que construiu sua imagem em drogas, apostas, violência, misoginia e se comportando como uma DST humana. Certo. Quero dizer, honestamente, a única batalha real no mundo de hoje que eu vejo que vale a pena lutar é, sabe, exterminar Israel. Quero dizer, eu me alistaria amanhã, iria lá, combateria em campo e mataria israelenses. Esse seria um grande dia para mim. Eu assino qualquer papel do alistamento, onde for. Me dê um rifle e me mande para lá. Eu realmente acredito que a maioria daquele país é má e está perpetuando um genocídio. Eles têm praticado o apartheid. Eles estão oprimindo os palestinos. Estão atacando seus vizinhos. Estão agindo como terroristas. Eles são bastardos arrogantes e ingratos e precisam ser varridos do mapa. Sobre bastardos arrogantes e ingratos, não direi quem merece desaparecer, pois não incito violência a ninguém. Mas esse cara, olha, ele precisa que alguém lhe dê uma lição. E veja, isso é importante porque não se trata apenas de Dan Bilzerian. Esse é um problema. Ele é só a versão mais caricata de uma tendência mais ampla. Temos antissemitas declarados concorrendo a cargos públicos por todos os Estados Unidos. Quero dizer, Zoran Mamdani venceu a eleição para prefeito em Nova York e todos vemos como isso está indo bem para a cidade. Mas há também Aber Kawas, candidata do DSA e ativista do CARE, que minimizou o 11 de setembro e disputa a Assembleia Estadual em Nova York. Claro, endossada pelo próprio Mamdani. Veja o que ela disse sobre o 11 de setembro. O sistema de capitalismo, racismo e supremacia branca, etc., todos eles, junto com a islamofobia, foram usados para colonizar terras, certo? Para tirar recursos de outras pessoas. Então isso faz parte de uma longa trajetória. Estamos apenas vendo manifestações dessa continuidade, como o 11 de setembro. Então, muitas vezes, quando as pessoas pedem para a gente responder sobre, sabe, um ataque, certo? Quando, se você olhar historicamente, sabe, muitos de nós viemos de terras que foram colonizadas, terras onde guerras estão sendo travadas, certo? Muitas vezes, devido à política dos Estados Unidos ou da Europa, percebo que isso pode nos conectar. Mas também essa ideia de termos que pedir desculpas por um ataque terrorista cometido por algumas pessoas. E aí não há pedidos de desculpas ou reparações pelo genocídio e pela escravidão, etc. Isso é algo que eu acho, assim, repreensível. Escravidão? Um dos únicos lugares onde a escravidão moderna ainda existe é no mundo árabe muçulmano. Mas, sabe, estou me desviando do assunto. Esse é um outro episódio completamente diferente. Vamos falar disso depois. Enquanto isso, Dan Bilzerian entra na conversa como um chefão final da idiotice da internet, completamente cheirado. E se você quiser entender o quão ruim esse cara realmente é, quero propor um jogo divertido. Quem disse isso? Terroristas islamistas ou Dan Bilzerian? Vamos ver se você consegue adivinhar. Primeira frase.
Apostaria todo o meu patrimônio líquido que foi menos de 6 milhões, a matemática não fecha. Bem, se você chutou Dan, acertou. Esse é Dan Bilzerian negando o Holocausto. Ou essa próxima. Eu acredito que a supremacia judaica é a maior ameaça ao mundo hoje. A maioria dos problemas de hoje é causada pela supremacia judaica. O que você acha? ISIS ou Dan Bilzerian? Difícil dizer, mas essa é do Dan. Esta aqui, resumida e direta, devemos atacar todo judeu no planeta Terra. Acredite ou não, isso não é do Dan, e sim uma citação do comandante do Hamas, Fatih Hamad. Mas como pode ver, a retórica é quase igual. E essa aqui. O judaísmo promove supremacia e estupro e rouba de outras pessoas, desde que não sejam judias. Israel é uma manifestação disso. Eu acho que religião é algo terrível. Bem, se você chutou Dan, você acertou. Ele nem sequer finge ter um problema com os sionistas. Não, para Dan, o problema dele são os judeus. E, finalmente, eu me alistaria amanhã, iria para o fronte matar israelenses, me dê um rifle e me mande para lá. Bem, como ouvimos há alguns minutos, essa é totalmente do Dan. E não, isso não é e nunca deveria ser um discurso político normal. Isso é ódio racial aberto. Mesmo assim, essa pessoa ainda é vista por parte da internet como uma voz política legítima, e não pelo que realmente é. Um lunático profundamente perturbado, antissemita e também um completo idiota sem nenhuma qualidade que o redima. O mais importante é que as pessoas entendam que isso não fica só online. Quando você normaliza discursos constantes sobre supremacia judaica, conspirações judaicas globais e normaliza a violência contra israelenses, eventualmente as pessoas agem de acordo com isso. É assim que funcionam a radicalização e o extremismo. E, sinceramente, qualquer pessoa que olha para esse cara e pensa, sim, essa é uma pessoa que deveria influenciar a política americana, provavelmente não deveria ser confiada nem para operar máquinas pesadas, muito menos para votar. Mas enquanto palhaços da internet como Dan fingem ser revolucionários online, regimes de verdade continuam exportando esse tipo de ódio e manipulação em escala industrial. E isso nos leva ao bom, ao ruim e ao feio desta semana. Começando com a nossa história mais grotesca, porque esta semana a República Islâmica do Irã decidiu lembrar ao mundo que, além de ser um regime terrorista, também é completamente insana. Eu realmente preciso que as pessoas entendam o quão bizarra essa história realmente é. Parece que um memorando circulou pelo Ministério das Relações Exteriores ou pela propaganda do regime islâmico, pois várias embaixadas e contas ligadas ao regime começaram a atacar a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, online. E qual foi o crime dela? Ter um bebê, juro que não invento isso. O regime usou as postagens dela sobre seu bebê recém-nascido para fazer propaganda do recente ataque dos Estados Unidos à base da Guarda Revolucionária Islâmica em Minab. O regime afirmou que o ataque matou dezenas de crianças em uma escola próxima à instalação. Aliás, colocar crianças e escolas infantis em uma estrutura militar da Guarda Revolucionária Islâmica já é, por si só, um crime de guerra. Só a República Islâmica mesmo para usar crianças como escudos humanos e depois fingir se importar com a vida humana. E, sinceramente, a hipocrisia aqui é tão extrema que chega a ser quase cômica, porque esse é o mesmo regime que enviou crianças para atravessar campos minados durante a guerra Irã-Iraque. O mesmo regime que assassinou Kian Pirfalek, de 9 anos, o mesmo regime que matou centenas de crianças e adolescentes durante os protestos em janeiro, apenas alguns dias antes do ataque em Minab. Eles não se importam com as crianças. Eles se importam com propaganda, com manter o poder, com exportar sua revolução islamista. É isso. Se esse regime realmente se importasse com as crianças, crianças iranianas não seriam baleadas nas ruas por estarem perto de protestos, nem adolescentes seriam torturados na prisão. E famílias iranianas não seriam obrigadas a identificar os corpos de seus filhos e filhas após as manifestações. E, sinceramente, nenhum regime na Terra tem mais sangue de crianças em suas mãos do que o regime islâmico do Irã. Não apenas crianças iranianas, crianças palestinas, crianças libanesas, crianças sírias, crianças israelenses, crianças iemenitas e muitas outras. Esse regime passou décadas transformando gerações inteiras do Oriente Médio em carne de canhão para seu projeto revolucionário. Hamas, Hezbollah, os Houthis, a Basij e a Guarda Revolucionária Islâmica destruíram a vida de inúmeras crianças na região. E ainda assim, toda vez que a República Islâmica é atingida militarmente, de repente, esperam que acreditemos que eles se tornaram ativistas de direitos humanos. É insano. E isso também faz parte de uma tendência muito maior à qual as pessoas realmente precisam prestar atenção.
A República Islâmica não exporta apenas terrorismo, ela exporta propaganda. Eles entendem que as redes sociais agora fazem parte do campo de batalha. Eles pegam uma postagem sobre uma mãe que acabou de ter um filho e fazem disso uma campanha de propaganda. Eles tentam sequestrar a empatia e manipular o público ocidental, que ainda não entende o que esse regime realmente é, mas as pessoas precisam entender algo de forma muito clara. A República Islâmica não valoriza a vida humana, nem mesmo a das crianças. Ela valoriza poder, medo, jihad e sobrevivência. E é por isso que vê-los de repente fingir se importar com crianças, depois de décadas as matando por toda a região, é uma das coisas mais revoltantes que você vai ver na internet. A República Islâmica não é só um governo, mas um culto ideológico de morte com embaixadas para promovê-lo. E agora, a má notícia da semana, porque nesta semana, a Austrália lembrou ao mundo o que acontece quando países ocidentais passam anos fingindo que radicalização é apenas diversidade cultural. A Austrália enfrenta as consequências do retorno das noivas do ISIS após se unirem a uma das organizações terroristas mais sádicas do mundo. E agora, algumas delas estão sendo julgadas por crimes contra a humanidade relacionados à escravidão de uma mulher yazidi, junto com outros crimes horríveis do ISIS. As autoridades australianas afirmam que 2 dessas mulheres mantiveram uma escrava yazidi na casa da família delas, na Síria sob controle do ISIS, após supostamente comprá-la por $10.000. É disso que estamos falando aqui. Não é um clube do livro. É o ISIS, um culto islâmico genocida de morte que massacrou civis, transformou mulheres em escravas sexuais e decapitou pessoas diante das câmeras, além de massacrar minorias religiosas em todo o Iraque e Síria. Ainda assim, a Austrália permitiu o retorno deles ao país. Veja como foram gratos. Por que você foi pro ISIS? Porque você se casou com um terrorista do ISIS. Cala a boca, sua vadia. Seus filhos estiveram sujeitos às leis? Me solta. Você tem escolha? Fala comigo que eu falo com você. O que vai fazer? O que você vai fazer agora? Chique. Bandidos islamistas xingam jornalista australiana de vadia por exercer sua profissão. Essas pessoas são a escória absoluta da humanidade. E eu não entendo por que a Austrália permitiria esse circo em primeiro lugar. Quero dizer, o que exatamente em se juntar ao ISIS sugere que alguém compartilha dos valores australianos ou tem qualquer respeito pela lei, cultura ou civilização da Austrália? O absurdo continuou. No tribunal, os réus se recusaram a ficar de pé para o juiz, sendo imediatamente acusados de desacato, o que resume bem o problema. Os países ocidentais seguem reimportando pessoas que desprezam seus valores e depois se surpreendem quando esses valores não são respeitados. Mesmo assim, os países ocidentais seguem relutando em admitir algo simples: ideologia e radicalização importam. Por anos, a mídia sustentou a narrativa estranha de que as noivas do ISIS eram só garotas desorientadas levadas pelas redes sociais. Desculpa, mas em algum momento a responsabilidade pessoal precisa entrar nessa conversa. Você não atravessa o mundo para se juntar ao ISIS sem saber o que é o ISIS. E é por isso que tantos países ocidentais agora parecem completamente despreparados para o conflito ideológico que estão enfrentando internamente. Porque passaram anos tratando cada sinal de alerta como intolerância e islamofobia, em vez de levar o problema a sério. Fingir que o extremismo islamista não é real foi uma das ilusões ocidentais mais desastrosas dos últimos 20 anos. Agora a Austrália lida com as consequências dessa ilusão em tempo real? Porque a questão aqui não é só o que fazer com as noivas do ISIS. A verdadeira questão é como as sociedades ocidentais se tornaram tão fracas, cheias de culpa e tão apavoradas de ofender as pessoas que pararam de defender sua própria civilização em primeiro lugar. E por fim, a boa notícia da semana. Após uma semana inteira de emburrecimento da internet, propaganda, noivas do ISIS e podcasters se passando por políticos, é vital lembrar o que estados de verdade fazem. Enquanto metade da internet discutia sobre Israel, o país operava discretamente uma base avançada secreta no Iraque durante a guerra com o Irã. E essa história é absolutamente insana. Segundo informações recentes, Israel montou uma base secreta no oeste do Iraque para apoiar operações contra a República Islâmica na guerra. A base abrigava forças especiais, equipamentos logísticos e equipes de busca e resgate para caso pilotos israelenses fossem abatidos no Irã.
Israel não só realizava operações de longo alcance contra o regime, mas também preparava infraestrutura para resgatar seu pessoal caso algo desse errado em território hostil. É aqui que a história fica ainda mais inacreditável. Segundo o Wall Street Journal, a operação quase foi descoberta quando um pastor iraquiano notou atividade incomum no local. O pastor alertou as forças de segurança iraquianas que foram ao local investigar. Poucas semanas antes da guerra, Israel precisou atacar forças iraquianas que se aproximavam, para proteger a operação e evitar que a base fosse comprometida. Então tínhamos forças especiais israelenses operando dentro do Iraque, um centro logístico secreto apoiando operações contra o regime no Irã. Equipes de busca e resgate se preparam para possíveis pilotos abatidos, com inteligência em tempo real e poder aéreo defendendo a operação. Antes mesmo do público saber que isso existia. Essa é a realidade de como Israel se defende no Oriente Médio. O importante nessa história é que ela lembra algo que a internet costuma esquecer sobre Israel. Nós não podemos nos dar ao luxo de falhar. Quando Israel entra em guerra, precisa planejar tudo. Não só como atacar alvos, mas também como resgatar pilotos, como extrair agentes, como resgatar reféns e como trazer seu povo de volta para casa se eles ficarem presos em território inimigo. Esse ethos permeia toda a sociedade israelense, assim como a cultura de segurança de Israel, e também é uma das maiores diferenças morais entre Israel e os regimes contra os quais luta. Hamas se esconde entre civis. O regime islâmico envia crianças a campos minados e financia grupos terroristas na região. ISIS escraviza mulheres e massacra minorias. Mas Israel investe enormes recursos em operações de resgate, capacidades de extração e em trazer seu povo de volta para casa com vida. E antes de terminarmos, também quero destacar que essa história é um lembrete perfeito de como a maioria das análises online é falsa. As pessoas na internet falam sobre guerra como se fosse um videogame ou um debate de podcast. Elas reduzem tudo a hashtags ou memes e, na maioria das vezes, demonstram uma indignação muito performática. Mas operações de segurança reais são assim, silenciosas, complexas, de alto risco e realizadas por pessoas que sabem que, se falharem, seres humanos de verdade morrem. Apesar do que dizem sobre Israel online, quando algo dá errado no Oriente Médio, operações são necessárias em território hostil ou alguém precisa ser resgatado sob fogo, é bem provável que agentes israelenses já estejam presentes. E com isso é só por essa semana. Eu volto na próxima semana com mais sobre as últimas notícias que você precisa saber sobre o que está acontecendo no Irã e além. E se você tiver alguma dica para mim, entre em contato comigo no X em Emily K. Schrader ou no Instagram em Emily em Tel Aviv. Até lá, nos vemos na próxima semana na JNS TV.